Samurai Champloo é um anime sobre dois samurais andarilhos que acabam se juntando a uma garota para ajudar ela a procurar um samurai que tem cheiro de girassóis. Falando assim, faz parecer que Samurai Champloo é apenas mais um anime de samurais, de um anime shonen, seinen comum, mas se não fosse um rapaz chamado Shinichiro Watanabe, que é só simplesmente o criador de Cowboy Bebop. Um anime que é totalmente diferente dos outros, simplesmente por causa da sua era, sua identidade, que é muito forte. Na hora que você começa a assistir Samurai Champloo, você sabe que você está assistindo Samurai Champloo pelo estilo de arte, por causa da trilha sonora insana que foi composta pelo Nunjabes e outras parcerias, por tudo de incrível que tem de identidade nisso aqui. E hoje eu vou discutir meio que isso, identidade. E o porquê identidade acaba sendo um grande problema nos animes de hoje em dia. Não que os animes sejam ruins, mas eles não possuem uma identidade visual clara como animes antigos. Como diz, por exemplo, Cowboy Bebop, ou então Samurai Champloo, que eu tô falando agora mesmo, ou animes do começo do ano 2000 para baixo, Samurai X, que tem uma direção incrível de arte, de animação, Yu Yu Hakusho, Dragon Ball, todos esses animes, até mesmo Naruto, onde até os designs dos personagens são o que são para ser. O Jin parece o Jin, ele parece o personagem que ele tem que ser, a Fu parece a Fu, que é o personagem que ela tem que ser. Não é um personagem que se assemelha a um outro devido à falta de identidade. Isso, é bom de ver isso, é bom você olhar pro Mugen e dizer que é o Mugen, não que ele é outro Kirito. Tô falando só de identidades visuais de design de personagem, eu tô falando de identidade do anime. Por exemplo, um anime que é bom, mas não tem exatamente uma identidade. O anime do Slime, Slime Reincarnated, é um bom anime, mas não tem identidade. Na verdade, isso é uma crítica com a Sekai que existe e que já existiu, porque basicamente todos eles vivem no mesmo, são todos o mesmo mundo, são todos com a mesma história, todos com os mesmos personagens refeitos. E bem, não só isso, como em vários outros animes que acabam perdendo identidade. Tanto que os melhores animes que as pessoas gostam e adoram hoje em dia são aqueles que possuem identidade. Mas por que não existe mais animes como Samurai Champloo, já que você disse que ainda existe animes com identidade? Não existem animes como Samurai Champloo porque não existe mais animes que sejam dos anos 2000. Ué, mas Rian, você está ficando louco? Você come bosta? O que você quer dizer com isso? Eu tô falando que a identidade dos anos 2000 é algo único. É só se olhar para vários desses animes. No final dos anos 90 para os anos 2000, os animes tinham todo uma aura diferente daquela época. E até mesmo animes dos anos 80 possuem essa aura ainda. Uma aura de identidade visual e climática que é só da época. Trilha sonora, do jeito que elas eram aplicadas, até de uma forma musical diferente. Os visuais que eram diferentes. Por exemplo, em Samurai Champloo, ele tem todo um visual e criação no gênero musical do hip hop. E isso foi tão importante, assim, graças ao Nunjabes, é claro que acabou construindo toda essa aura e volta com uma trilha sonora genial. E acabou, basicamente, foi do Nunjabes onde se originou o lo-fi hip hop. E provavelmente, se não existisse Samurai Champloo, não existiria esse tipo de... Claro que houve umas tentativas de recriar essa época, sabe? É como se fosse a mesma coisa de dizer que filmes igual aos anos 80 não existem mais. Então, existe toda aquela forma, criação de nostalgia dos anos 80. Um anime que tentou fazer isso foi Megalobox, que a trilha sonora e o visual realmente acabam conseguindo incorporar essa era, mas eu ainda acho que ele foi bem mais fraco do que eu esperava. Mas não é um anime completamente ruim. Mas na verdade esse vídeo não é exatamente só para falar sobre quebrar regras e etc. É mais para mim falar sobre como eu amo Samurai Champloo. Um dos grandes maiores motivos são lutinha de espada. Tanto porque são extremamente bem animados e coreografados, tanto porque a forma que os dois personagens lutam são diferentes. O Jin luta de uma forma mais cirúrgica, mais correta e honrosa, e o Mugen luta... Eu matei os três. Melhor ainda!
E ainda com a luta se misturando com a trilha sonora, né? Com toda aquela hip hop. A edição é excelente na forma em que vai contrastando com as histórias. Várias vezes as histórias são contadas de várias histórias diferentes pela jornada dele. Apesar do objetivo principal do grupo é encontrar o samurai com o cheiro de girassóis, a história é sobre a jornada dele. Sempre tem alguma coisa interessante acontecendo, com vários núcleos diferentes, onde a história sabe amarrar isso muito bem, de um jeito que não fica maçante, não fica forçado, em que fica interessante. Todos os episódios eles propõem pequenas histórias que se fecham nelas mesmas e que são bem divertidas de se assistir, com tudo aquilo que eu falei, animação, história e tudo no máximo, com uma comédia muito boa, com um drama muito bom às vezes, com histórias diferentes. Além de também, na minha opinião, ter uma dublagem muito bem feita. Sim, Samurai Champloo é um anime que é dublado, onde ele havia sido distribuído no Cartoon Network, né, no Toonami, mas ainda assim tem umas coisas legais, tem gírias interessantes, eles não cortam nada da versão original e tem até palavrões e coisas assim. É muito bom, muito bem feito. Além de, é claro, contar com o desenvolvimento de todos os três personagens e da relação deles. Eu acho muito divertido, com o tempo você vai se apegando mais aos personagens e começando a entender mais sobre eles, e eu acho muito bom. No final, esse vídeo, na real, não é exatamente mais sobre apenas animes que não são mais como antigamente, não é meio que isso que eu tô falando. É só que eu recomendo muito esse tipo de anime. Eu gostaria mais que as pessoas começassem a dar uma olhada melhor a isso. Eu acho que Samurai Champloo devia ser um anime mais conhecido, que as pessoas falassem mais, porque eu acho ele muito bom e eu recomendaria assim para, talvez não para todo mundo, talvez não seja um anime para todo mundo, mas eu gosto muito, é muito divertido, muito interessante. E se você ficou interessado que assistir, tem um anime completo, inteiro, HD e dublado aqui no YouTube, é só você pesquisar mesmo. E eu recomendo bastante. E é isso, Samurai Champloo é pra mim um dos melhores animes que eu já assisti. E eu recomendo a vocês, assim como eu fiz com Akira e assim como eu vou fazer. Obrigado por assistir esse vídeo e espero que você veja mais os outros. E é isso, obrigado.